Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos fazer um visto de prova. Vou comentar com vocês a questão das atividades, tá? Cada questão. Considerando, pessoal, que eu vou comentar de uma forma geral do que se esperava para a questão, tá? Aqui eu não vou citar particularmente nada, em particular de ninguém, até porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? E a gente vai comentar com eventuais dúvidas depois que foram fechadas todas as notas, tá bom? Então aqui eu vou comentar com vocês, a gente vai fazer o visto de prova para entender um pouquinho o que é cada questão, tá? Todas elas eu coloquei um texto antes de introdução, tá, do tema, do conceito aí de relacionado à administração. Então, algumas baseavam-se no texto, os outros era para complementar o raciocínio de vocês, tá? Eu vou comentar aqui em diante a partir do que eu peço, tá ok? Para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Então, fica assim. Com base em seus conhecimentos adquiridos sobre administração, explique o que é administração aplicada à engenharia e como desenvolver atividades pré-definidas com eficiência e rapidez, tá? Então, aqui a gente tinha os passos do planejar, do administrar, tá? Dos pontos importantes aí da administração que nós tínhamos de planejar, administrar, cuidar do custo do tempo e da equipe, tá ok? Então, vocês deveriam discorrer sobre isso e como dizer atividades pré-definidas com eficiência e rapidez. Aqui poderiam, alguns comentaram sobre a eficiência e a rapidez com que vocês poderiam fazer as atividades, tá? A eficiência e a eficácia. Então, também não teria problema algum comentar sobre isso, tá? A questão estava aberta para vocês informarem sobre essa situação, mas não era exclusivamente para dizer só sobre eficiência e eficácia. Vocês deveriam discorrer aí sobre esses pontos da administração, tá ok? Todos os pontos aí específicos de como fazer um bom desenvolvimento. Teve gente que escreveu até mais sobre isso, fez textos corridos em falação são todas as atividades do engenheiro. Então eu fui considerando aí as partes de vocês em relação a esses pontos importantes, tá? Ressaltando a importância sobre esses 4 quesitos aí de planejar, controlar, administrar, custo, tempo e prazo, tá bom? Conforme o que vocês escreveram, eu fui considerando as partes, tá? Para zerar, gente, uma questão, só se houvesse plágio do material do professor, tá? Então, tomem cuidado, porque teve questões que eu coloquei assim, com suas palavras, ainda coloquei em negrito, e teve gente que copiou o material do professor, isso estava errado. Em todo momento, a instituição falou que não era para você copiar da internet, nem do material, mas que era para você desenvolver seu próprio texto. Inclusive, eu citei para vocês fazerem dessa maneira, tá bom? Então, fiquem atentos aí para as próximas avaliações, quando comentem com suas palavras. É para vocês podem até ler e pesquisar de algum lugar, mas tem que ser com as palavras de vocês. A segunda questão, que foi justamente uma das questões que eu comentei com vocês aqui, ó. Para que o todo ocorra em harmonia, existe a necessidade de manter a atividade de maneira eficácia e eficiente. Com suas palavras, porque já estava no material o que eficácia, o que eficiência, tá? Alguns copiaram. Gente, quem copiou teve as notas aí parciais. Eu não zerei, mas se copiou igual o slide, como alguns fizeram, foi a minoria, mas fizeram, teve a nota aí parcial, porque está muito claro que com suas palavras e o tempo todo no cabeçalho da prova, nas orientações que eu passei para vocês antes da prova e da instituição, havia informação que não era para copiar do material. Explique as diferenças entre eficiência e eficácia e dê um exemplo para cada situação. Alguns comentaram que era a eficiência e a eficácia, esqueceram do exemplo, outros copiaram a eficiência e eficácia do material e deram só exemplo, e teve aqueles que fizeram perfeitamente a questão como se pedia, com as suas palavras, tá? E a nota for proporcional a cada uma das informações, como vocês citaram. Lembrando que tudo isso, gente, das questões aqui, elas estavam extensas para leitura, mas isso para desenvolver a informação, para vocês escreverem, todas essas informações, elas estão até na sequência do material, tá?
o início da administração, o início do envolvimento, daí a gente entra na eficiência e eficácia. Então, tudo isso estava lá. Então, vocês nem precisavam consultar outras fontes, como alguns fizeram. Isso não tem problema, desde que não seja gerado a cópia, ok? Questão 3 era assim. Você, como engenheiro civil responsável por iniciar uma construção de uma residência de 70 metros quadrados, apresente 10 objetivos iniciais para começar a construção. Gente, não era só para colocar 10 objetivos iniciais, era para separar desde o histórico do terreno, a entender a solicitação do cliente. Olha só o que diz aqui: objetivos iniciais para começar a construção. Não era já para comprar material, tá? Era para chegar até a parte no máximo ali do planejamento. Então, análise, entrar em contato com o cliente, ou vistoria com o cliente, atendimento, planejamento do material que vai ser preciso, comprar planejamento do terreno, verificar questões do terreno, essas coisas. Não era para começar a obra. Cuidado com a interpretação das questões. O andamento da obra eu peço lá na frente outras questões. Aqui era só sobre planejamento. Então, vocês tinham no material a informação sobre planejamento e nas aulas que eu falei sobre planejamento, era só para planejar, não era para construir. Então, isso foi considerado aí também. Por isso que eu falo, se atentem ao que a questão está pedindo, tá? Apresente objetivos iniciais para começar. Eu não coloquei aqui 10 objetivos para o planejamento, tá? Até porque vocês precisam começar a interpretar isso. Aqui está falando objetivos iniciais, se refere ao planejamento. Então, quem deu uma viajada aí falando do início e do fim da obra, teve as notas parciais também, tá bom? Questão 4. Então, eu trazia aqui para vocês, são classificadas as funções do administrador em 4 pontos importantes. Com base nesse cenário, eu respondo o que se pede. Então, primeiro, quais são os 4 pontos importantes aí dentro da engenharia, dentro daquilo que eu comentei com vocês? Nessa questão 4 aqui, era lá, planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? Então, vocês iam citar essas informações e explicar. Então, a questão era basicamente essa. Quem fez bem a número 1, informando esses pontos também, não teria problema nessa 4, tá? Então, era para explicar essas 4 situações. Então, quem fugiu disso, estava errada a questão, tá? Os 4 pontos básicos que nós vimos estar no material é planejar, organizar, dirigir e controlar. Teve uns que fugiram um pouco, e colocou 2 certo, 2 errado, e deu uma salada mista aí de várias informações que procuraram na internet. Teve gente que fugiu totalmente da casinha, então foi as notas parciais, tá? Explique aí essas 4 funções, tá bom? Era bem explicado. Outra coisa, gente, como toda prova dissertativa, tinha que escrever bem, explicar bem. Se faltou alguma informação, ficou pontos confusos na questão, também foi considerado, tá? Que nem eu falei, para zerar a questão, gente, só se teve plágio de alguém, ou da internet, ou do professor, tá? Fora isso, zerou a questão se tivesse totalmente errado, tá? Mas aquelas que ficaram incompletas, que teve incoerência, todas essas eu considerei. Então, zerou aquele que estava totalmente fora da informação e copiou de algum meio, tá bom? A, B. Apresente 2 exemplos para cada função. Aqui, pessoas, um monte de gente, acho que leu correndo e colocou um só, tá? Eu pedi 2 exemplos para cada função e você ia me trazer 2 exemplos de planejamento. Não era só planejamento metro quadrado e planejamento da construção. Teve respostas muito redundantes. Isso é uma coisa só, tá? Planejamento na compra, planejamento de aquisição, tinha que ser situações diferentes. Era 2 exemplos de cada um. 2 exemplos para organizar a estrutura, colocar o planejamento e tal. 2 exemplos de dirigir, seria como que vocês iam fazer o andamento da obra, e 2 exemplos aí para controlar. Falei um monte para vocês de matéria-prima, de estoque, de gerenciamento da obra, do início, para a parte de fazer compra, de não se perder, tá? Então, vocês poderiam separar esses exemplos aí, citar 2 em cada um, tá bom? Então, só teve nota completa aqui, quem fez 2 exemplos para cada um, tá? E ainda apresentou situações diferentes, tá?
O 5. Escreva contexto contendo no mínimo 10 linhas. Isso todo mundo leu, quase. Acho que só que eu me lembro, ninguém teve problemas com isso aqui. 10 linhas, tá? Arial 12. Então, uma das observações é que vocês obedecessem a relação que eu estou pedindo na questão. 10 linhas, Arial 12. Espaçamento simples sobre como manter a capacidade de produção e desenvolvimento da obra. Em relação aos níveis de estoque, aqui foi as 2, 3 aulas que a última que eu dei para vocês. Como manter o estoque, fazer um controle de cronograma, ver quantas pessoas eu tenho na obra, 50 pessoas, cada uma produz quantos metros quadrados por dia, quanto que eu vou usar, tá? Então era para explicar isso. Eu falei muito sobre isso, gente, nas últimas aulas antes da prova. Ter melhor preço, que é a parte lá que eu falei que pela norma a gente pede pelo menos 3 orçamentos, mas normalmente a gente faz até 5. Junta todo o material que precisa para comprar. Tá? Para ter mais, conseguir preço mais barato. Enfim, aqui vocês tinham que discorrer sobre isso, tá, ok? A 6. Quanto ao planejamento, aqui eu entro em planejamento, olha só. Naquela pergunta que eu falei para vocês era a iniciação. Aqui eu quero os pontos de planejamento. Por isso, gente, muitos infelizmente erram na questão ou saem um pouco aí do objetivo porque não leem a questão, tá? Aqui está falando quanto ao planejamento desenvolvido na obra, apresente 3 pontos importantes para a elaboração do orçamento de produção e explique cada uma delas. Então aqui vocês iam pensar lá na parte de planejamento, tá? Planejamento, o que nós tínhamos de planejamento lá? 3 passos importantes para a elaboração do orçamento e da produção. Aqui a própria questão, gente, ela já traz uma resposta. Vocês precisavam explorar mais, tá? Olha aqui, ó. Olha o começo da pergunta. O planejamento estratégico é então um dos pontos, planejamento estratégico, tá? Vocês poderiam trabalhar sobre o planejamento estratégico de uma organização, o que é, ver a teoria e falar sobre isso. Metodologias para alcançar os objetivos seria uma outra situação, tá? Organização e controle de estoque é uma outra, tá? Então, começo da questão eu já falo aqui sobre planejamento estratégico, tá? Depois eu falo aqui metas e objetivos de negócio, que é organização e controle lá voltado para a área de objetivos, tá? Objetivos propostos. Auxiliando na forma mais eficiente de alcance dos mesmos, planejamento de negócio e tal. Então, aqui vocês já teriam aí pelo menos 4 exemplos para apresentar. Não era só colocar uma linha e a situação e explicar. Então, apresente, você traz o tema e explica e você vai discorrer sobre isso, tá? Então, para a questão estar completa, tinha que apresentar essas 2 situações. 7. Diz aqui. Explique cada um desses 3 elementos citados. O que nós temos aqui? Aleatoriedade de demanda, quantidade pico e oferta. Era só ler e explicar. Com suas palavras, cópias foram feitas, o que eu já mencionei anteriormente, tá? Infelizmente, tivemos cópias aqui que mudaram aí uma outra palavra. Gente, se eu tenho material, o que eu vou fazer? Eu vou ler e vou escrever aquilo que eu entendi. É isso que é para vocês fazerem. Não adianta copiar, tá? Então, era para explicar a aleatoriedade da demanda, quantidade de pico e oferta de matéria-prima, tá? E dê 2 exemplos para cada um. Então, tinha que trazer exemplos. Se só explicou, não colocou o exemplo, tá incompleto, tá? A 8. Explique o que é este recurso, investimento de imobilizado. Era já na sequência dos slides da aleatoriedade, já tinha o investimento de imobilizado. Tá? Que vocês, nesse caso aqui, na questão 8, iriam discorrer lá para mim que investimento de imobilizado, só um pouquinho, vou achar aqui para vocês, se refere à capacidade de produção, tá? Se refere ao recursos humanos em relação à mão de obra, eficiência de máquinas, ferramentas disponíveis, a mesmo estoque. Então, vocês iriam discorrer sobre isso, tá? Essa questão também, a 7 e a 8, praticamente, gente, era só pesquisar no material, ler e escrever com as suas palavras. Então, pessoal, cuidado nesse segundo bimestre. Não façam cópia do professor por causa de preguiça. Vocês têm 24 horas. Eu sei que vocês estão trabalhando. Eu também tenho outras atividades fora a instituição. Então, gente, leia a questão. Porque quando é cópia, vocês perdem ponto simplesmente por ter copiado e não ter respondido com as palavras, tá bom? Eu tô falando isso, gente, de uma forma geral. Não é indireta para ninguém, tá? E não tô falando quem fez isso, até porque eu já corrigi a prova de vocês, não lembro. Tô tentando fechar as notas agora. Mas eu tô dando um geral para vocês
não terem preguiça de ler a questão e responder o que se pede. Cuidado com as palavrinhas-chave, que nem iniciação, eu tinha pedido ali planejamento, e aqui na 7 a 8 era só ler a questão e procurar no material que estava na sequência. E finalizamos com a 9, tá? Apresente como se dá a pirâmide, responsabilidade, planejamento de produção e explique cada uma de suas partes. Isso será completo somente com a explicação de cada parte da pirâmide. Aqui alguns colocaram, até achei mesmo que a maioria iria colocar o desenho e explicou, tá? Outros, teve uma que sobressaiu, que fez o desenho, explicou as partes, fez seta para todos os lados. Eu não lembro quem foi agora, mas parabéns, ficou ótima a questão, tá? Foi uma das melhores respostas, inclusive. E teve gente que acho que ficou meio com preguiça, não colocou nem o desenho e colocou uma linha de cada. Então, quando você não comentou o que era e explicou, foi parcial a nota também, tá? Porque nós tivemos respostas extremamente completas, com desenho, com ilustrações e informações maiores dentro do material, dentro daquilo que eu tinha proposto para vocês, tá? E também pessoas que acho que ficaram um pouquinho cansados já na nona questão e colocou aí bem breve. Então, as notas são parciais, tá? Em relação aos mais completos e ou não. Mas aqui a gente não teve grandes possibilidades de erro, tá? Pessoal, o vídeo ele já ficou um pouquinho extenso, então hoje nós vamos ficar nessa revisão de prova. Se vocês tiverem dúvidas em relação à questão, vocês perguntam no fórum. Se for sobre você, professora, como eu fui na questão assim, isso eu não vou responder agora, tá? Isso aí é só depois que a gente lançar as médias. Porque, como eu falei, a turma de vocês ainda eu já corrigi, mas nós estamos corrigindo outras turmas. Eu tenho aula aí todas as noites, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre uma questão, pergunte lá. Não me adianta me perguntar se você foi bem, se você foi mal, se você acertou ou não, tá? Eu vou comentar alguma coisa sobre a questão, ok? Até a próxima e boa noite para vocês.